Bem, essa noite nós adentramos no capítulo de número 3 de Oséias, e a leitura que nós já fizemos aqui nos aponta para uma faceta no amor restaurador do Senhor que nos constrange. Ao olhar para esse amor, nós somos completamente sacudidos, porque nós começamos a perceber a imagem de um amor incansável. Ao colocarmos em paralelo ou em sequência o capítulo de número 1 e o capítulo de número 3 de Oséias, percebemos que existe uma revelação de um amor que trabalha de maneira consistente sobre as nossas vidas. A esposa de Oséias é uma mulher de prostituições. Nós já falamos aqui na semana retrasada que a palavra hebraica para mulher de prostituições é zenunim, uma mulher de infidelidades, promiscuidade, uma mulher de postura duvidosa. De fato, quando todos olhavam para Gomer, viam nela uma mulher de postura duvidosa. Alguém poderia dizer, isso nunca vai dar certo. Olhavam para Oséias e Gomer e a palavra que era declarada a respeito desse relacionamento é: Oséias, isso não tem como dar certo. Porque olhavam para Gomer e percebiam que a sua postura era uma postura de infidelidade. E ainda assim, percebemos que o profeta é fiel à palavra do Senhor e escolhe uma noiva que ninguém escolheria. O capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que Oséias ele é fiel à palavra que ele recebe, porque Oséias vai e toma Gomer, filha de Diblaim, e ela vai lhe conceber filhos. Ele escolhe uma noiva que ninguém escolheria. Ao olhar para uma imagem como essa, somos completamente constrangidos, porque percebemos que o Senhor, ao olhar para cada um de nós, Ele nos escolheu de maneira improvável. Não há nenhum bem que olhamos para dentro de nós mesmos e podemos identificar e dizer, aqui há algo em que o Senhor viu e então Ele nos escolheu. Não. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós somos assombrados, porque percebemos que a escolha do Senhor sobre as nossas vidas é uma escolha graciosa, é uma escolha que ninguém faria, uma escolha que talvez todos olhariam para você e diriam, você não vai dar certo. Olhariam e diriam, o futuro te reserva frustrações, um futuro de destruições, um futuro de tristezas, um futuro em que olhariam para você e diriam, não há nada em que pudesse merecer uma escolha como essa. Quando Deus olhou para dentro de mim, eu fui alcançado por esse amor, um amor avassalador. As impressões a respeito de Gomer se confirmam, pois mesmo sem merecer, essa mulher é escolhida, ela é honrada, ela é cuidada. Agora, Gomer possui uma família, possui um nome, mas Gomer tem o seu coração tão obstinado, a ponto de pensar que isso que ela possuía, essa honra, esse cuidado, tudo que ela estava vivendo, vinha de seus amantes. Oséias, no capítulo de número 2, versículo de número 5, a denúncia que é feita é de maneira muito clara, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela está iludida pelas suas próprias paixões, iludida pelos seus próprios desejos. Ela não era capaz de discernir que a verdadeira fonte de tudo aquilo que ela estava vivendo era o seu esposo. E assim Israel lidou com as bênçãos do Senhor, porque o capítulo de número 2, versículo de número 8, nos diz que ela, pois, não soube que eu, o Senhor, é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O coração de Gomer estava tão obstinado, tão cega em uma ilusão, envolvida com as suas próprias paixões, envolvida com seus próprios desejos, que Gomer era capaz de olhar para tudo que possuía e atribuir as bênçãos do Senhor, as bênçãos que estava desfrutando, as bênçãos recebidas aos seus amantes. Num lugar como esse, nós devemos nos perguntar, será que isso não se aplica a nós de alguma forma?
porque nós também recebemos as bênçãos do Senhor, mas precisamos cuidar em nossos corações, porque nós entendemos que o Senhor, à medida que derrama sobre nós as suas bênçãos, precisamos assumir a responsabilidade de administrar essas bênçãos em um lugar de relacionamento com Ele, num ambiente de aliança, porque se nos colocarmos em uma posição para administrar o que recebemos do Senhor fora da presença, essas bênçãos nos levarão a lugares de ilusões, a lugares de destruições, a enganos, como Gomer estava vivendo no seu relacionamento com o profeta Oséias. Mas deveríamos ainda avançar e nos perguntar, porque ao olhar para o coração do profeta, e por que não olhar para o coração do Senhor, lidando com uma esposa infiel, com um coração tão obstinado a ponto de atribuir as bênçãos que ela estava desfrutando, vivendo em seu relacionamento com Oséias, atribuir todas essas bênçãos aos seus amantes? Como resgatar uma mulher com esse coração? Como resgatar uma esposa com um coração tão obstinado? Talvez nós desistiríamos. Porque num resgate como esse, recursos financeiros não são suficientes. Não adianta dizer que algum presente que será dado trará o coração de volta, porque os recursos financeiros, as bênçãos, o trigo, o vinho, o óleo, o ouro, a prata que ela recebia era atribuída aos seus amantes. Israel atribuía o ouro e a prata que tinha a Baal, usava para adorar a Baal. Então não adiantavam recursos financeiros, recursos emocionais, recursos relacionais se esgotam em um lugar como esse. E então nós somos sacudidos, somos chacoalhados pelo incomparável amor de Deus. A graça que nos salvou, que continua nos transformando, porque nós estávamos neste lugar e muitas vezes ainda tropeçamos, porque nós não estamos prontos, reconhecemos que existem tantas falhas em nós, reconhecemos o quanto falta em nós, mas entendemos que uma obra começou na nossa vida na cruz do Calvário. E essa obra nos alcançou e está nos alcançando aqui hoje neste lugar. A graça que nos salvou, ela continua nos transformando. Nós voltaremos para as nossas casas transformados. Essa palavra prosperará nos lugares onde chegarmos e colocarmos a planta dos nossos pés, porque nós seremos transformados de glória em glória. Há momentos que ainda ficamos confusos. Muitas vezes, quando as notícias difíceis chegam, nós temos a nossa fé abalada, ou às vezes nos embaraçamos com a nossa própria autoconfiança, porque algumas coisas começam a dar certo, e aí olhamos e dizemos, olha aqui o que eu conquistei, veja aqui o que eu estou fazendo, e então, sem percebermos, começamos a nos vestir de justiça própria, a ponto de dizer, não, isso eu mereço, isso eu não mereço, como se nós fôssemos merecedores de algo, se não fosse a graça do Senhor, a graça que nos basta, a graça que nos lava, a graça que nos transforma dia após dia. É dentro desse lugar que precisamos reconhecer que a graça é a única coisa que nos mantém de pé. Reconhecer que a graça do Senhor é que protege o nosso coração dos nossos próprios caminhos, porque os nossos corações são enganosos. Os caminhos dos nossos corações são caminhos de morte. Então, quando olhamos para Gomer, nós vemos a imagem de uma esposa que não entendeu o amor que recebeu. E eu humildemente me aproximo do Senhor nessa noite para declarar, Senhor, ensina-me sobre o seu amor. Ensina-me a conhecer mais de Ti. Leva-nos a um lugar de conhecimento. Porque nesse momento, ao olhar para Gomer, todos nós precisamos confessar. Essa mulher não tem mais jeito. Não há esperanças para ela. O fim dela será o caminho que ela mesma escolheu. Mas e o que Deus faria num momento como esse? A palavra é declarada de maneira muito clara. Disse o Senhor a Oséias, vai outra vez e ama. O amor de Deus incansável. No lugar onde nós tropeçamos, nós ouvimos a palavra do Senhor que nos resgata, que nos restaura. A mão do Senhor que entra naquele lugar onde ninguém pode acessar.
talvez um poço tão fundo, que nenhum recurso natural pode nos alcançar. Quando não há mais esperança, quando não temos mais força, nós vemos que talvez chegamos ali por causa dos nossos próprios desejos, por causa das nossas escolhas equivocadas, por causa dos nossos erros, nossos tropeços. Alguém diria, esse é o teu fim, esse é o lugar onde você merece. Mas nós ouvimos a voz do Senhor, revelando que o amor continua trabalhando sobre as nossas vidas. E onde todos nos abandonam, lá vemos a mão do Senhor indo e nos restaurando, nos resgatando com uma graça que nós não sabemos como explicar, mas a graça que nos transformou, a graça que foi derramada na cruz do Calvário, a graça que Ele está nos colocando de pé neste momento. O versículo 1 é visto por muitos estudiosos de maneira em que se perguntam se essa mulher seria de fato Gomer ou outra esposa. Mas a introdução de uma nova personagem distorceria o tema central da mensagem restauradora que os capítulos 1, 2 e 3 estão nos contando. Além disso, quando nós olhamos para o versículo de número 1, a descrição de Gomer é de maneira muito clara. Amada de seu amigo e adúltera. A expressão adúltera aqui aponta para alguém que viola a aliança do casamento. Então essa observação textual reforça a identificação desta mulher com Gomer. A ordem dada a Oséias é de fato ir até a mulher adúltera, a mulher que violou a aliança, a mulher que abandonou Oséias, aquela que não merecia e que todos diriam, ela não merece. Mas vá até ela e derrame amor. Embora Oséias retrate o amor em algumas partes do seu livro como um laço de ligação entre um pai e um filho, por exemplo, em Oséias 11, versículo de número 1, o texto diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Veja que aqui, no capítulo de número 11, o amor descrito é o amor de um pai para com o filho. Mas no livro de Oséias, num contexto geral, nós percebemos que a comparação do amor predominante é de um homem pela sua esposa. É a metáfora do amor no matrimônio. E essa metáfora abre uma porta no relacionamento entre os cônjuges. Porque nesse lugar existe uma intimidade que não pode ser compartilhada com um terceiro elemento. Note que com isso, nós precisamos reconhecer que esta porta é fechada para qualquer outro, porque uma vez que você abre a porta do seu coração, fechamos a porta para qualquer outro. Há um profeta que nos mostra isso de maneira talvez velada em suas profecias, mas de maneira poderosa. Eu me refiro aqui ao profeta Ezequiel. No capítulo de número 47, abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 47, nos versículos de número 1 e 2, nós temos o início da palavra profética das águas purificadoras. Ezequiel começa a descrever um templo espiritual. E por que eu estou expressando aqui dessa maneira? Porque quando nós comparamos as plantas dos templos que foram construídos na história de Israel, olhamos para o templo de Salomão, olhamos para o templo reconstruído, o segundo templo, o templo de Herodes, e colocamos essas plantas ao lado das plantas que são descritas aqui no capítulo 40 a 46, nós vemos que são completamente diferentes. As medidas são diferentes, as portas são diferentes. De fato, é um templo espiritual. E por que isso é tão importante? Porque quando olhamos para a visão de um templo no Antigo Testamento, nós estamos tendo ali um vislumbre de algo muito maior que seria completamente consumado em Cristo Jesus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós precisamos reconhecer que, de fato, o que o Senhor planejou eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em um templo que ele mesmo edificaria. E agora, colocando isso ao lado do que Paulo declara aos Coríntios, ele olha para cada um de nós e diz: por acaso vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Ou seja, quando nós olhamos para a imagem de um templo descrito no Antigo Testamento, isso é um vislumbre profético de um lugar que o Senhor estava preparando, no qual hoje ele habita. Ele habita em nós. Agora, Ezequiel, no capítulo de número 47, começa a descrever uma
característica deste templo, porque ele vê que deste templo fluem águas. E no versículo de número 1 diz: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Gostaria que você prestasse atenção em um ponto, que a face da casa dava para o oriente. Imagine que isso é a frente do templo e que havia uma porta ali. Só que o versículo de número 2 diz que ele me levou pela porta do norte, ou seja, uma porta lateral, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Então visualize o que Ezequiel está dizendo. Há uma porta neste templo que está voltada para o oriente. Mas Ezequiel, estando dentro do templo, ele não é levado por essa porta, ele não sai por essa porta. Ele sai pela porta do norte, ele sai pela porta lateral e dá uma volta por fora até a porta exterior, e então ele olha essa porta por fora. Mas por que Ezequiel é levado a fazer essa volta por fora? Por que ele não sai por essa porta diretamente? Para respondermos essa pergunta, nós precisamos voltar 2 capítulos em Ezequiel, voltar até o capítulo de número 44, no versículo de número 1. Porque o texto diz: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente. Note que é a mesma porta, a porta que está voltada para o oriente, a porta que estava na face da casa, na face do templo, do santuário, que está voltado para o oriente. Mas veja um aspecto desta porta que não aparece no capítulo de número 47. Aqui o texto diz: a qual estava fechada. Mas por que essa porta estava fechada? O texto nos responde. O versículo de número 2 diz: disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada e não se abrirá. Então ele precisava dar a volta por fora. Mas por que está fechada e não se abrirá? Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Na casa do Senhor, no templo do Senhor, há uma porta que apenas o Rei da Glória pode entrar. Podemos aplicar isso? Basta olharmos para a igreja de Laodiceia em Apocalipse, capítulo de número 3. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está hoje à porta do nosso coração batendo, e essa porta é uma porta que apenas o Rei da Glória pode entrar. É uma porta que nenhum ministro pode acessar, nenhum profeta. Mas eu sou o profeta Ezequiel. Não, Ezequiel, você não tem autoridade para entrar por essa porta, porque apenas eu, o Rei da Glória, posso entrar por essa porta. Há uma porta no nosso coração, um lugar onde não há espaço para um terceiro elemento. Você pode conectar isso com o que Oséias está dizendo quando nós somos chamados a esse lugar de relacionamento, um lugar onde há uma aliança entre duas partes, entre os cônjuges. Não existe um espaço para ser compartilhado com um terceiro elemento. Apenas o Rei da Glória pode entrar na porta do nosso coração. Por isso, essa porta está fechada para os demais. É uma porta que somente Ele pode acessar. E isso faz todo sentido quando nós conectamos esse texto com Gênesis 2:24. Um texto muito conhecido. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, para se unir exclusivamente a um novo relacionamento. E os dois, ambos, se tornarão uma só carne. É nesta imagem que captamos o relacionamento exclusivo que o Senhor requer de sua noiva. O relacionamento exclusivo que o Senhor requer da sua igreja. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser guardado. O meu coração é uma responsabilidade minha. A porta do meu coração. Eu estou dizendo que outros tentarão bater a porta. Outros tentarão se oferecer. Haverá pretendentes, haverá outros amantes. Haverá aqueles que se colocarão como possibilidades.
mas eu preciso guardar o meu coração, porque o meu coração pertence a Jesus, o Rei da Glória, o mais belo entre os milhares, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, o dono do meu coração, o Senhor da minha casa, aquele para quem eu vivo. E aí isso faz todo sentido quando eu olho para Paulo dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um relacionamento em que apenas o Rei da Glória pode acessar o meu coração e nenhum outro amante tem legalidade. Então guarde o teu coração, meu irmão, proteja o seu coração, cuidado com aquilo que são como sugestões que tentam seduzir o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, porque o Senhor é o único que tem legalidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E esse relacionamento proposto, esse relacionamento íntimo, esse relacionamento compartilhado entre apenas a noiva e o noivo, a amada e o seu amado, as qualidades desse relacionamento são afetuosas. As qualidades desse relacionamento são tenras, são verdadeiras. Você pode confiar nesse amor. Você pode entregar a sua vida a esse amor, porque ele vai nesse lugar aonde nós fracassamos, onde nós às vezes erramos em nossas palavras, pecamos em nossos pensamentos, com os nossos olhos, com atitudes, num lugar onde nós não merecíamos mais. A graça continua trabalhando, porque quando o Senhor nos olha, Ele não nos vê, meu irmão, como nós estamos nos vendo. Ele já nos vê pronto e Ele está nos chamando à existência. Dentro desse lugar onde nós estamos no meio de fracassos, nós percebemos que o amor dele permanece. O amor do nosso Deus não falha, é consistente, é incansável. E à medida que esse amor permanece sobre as nossas vidas, esse amor está numa busca. Ele está nos procurando, ele nos procura aqui nessa noite. Ele busca uma resposta nossa. Ele busca por reciprocidade, porque apenas na resposta o amor é consumado. Eu não consigo imaginar a minha vida em que eu estou casado com a Bia e derramo amor sobre ela e não tenho essa resposta. Ou ela derrama amor sobre mim, mas eu não a respondo. Porque quando o amor é derramado, há uma capacitação para responder a esse amor. Por isso 1 João é perfeito. Porque nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas nós tropeçamos, eu fracassei, eu não fui capaz de responder de maneira correta a esse amor. E dentro desse lugar parece ser o meu fim. Então, desse lugar que parece ser o meu fim, o que eu faço? Nós descansamos na graça dele. Porque o amor dele continua trabalhando. Porque o amor é paciente. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios 13, versículo de número 4. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Versículo de número 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Abra suas mãos em nome de Jesus. O amor jamais acaba. Sintam-se amados por Ele nessa noite. Sintam-se amados por Jesus nessa noite. Porque o seu amor continua trabalhando sobre as nossas vidas. Eu reconheço que Gomer fracassou. Ela não deu o devido valor a tudo que você deu a ela. Mas vá lá e a ame. Volte novamente e a ame. E assim o amor de Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. A cada dia, a cada batida dos nossos corações. Apesar da postura de abandono que Gomer assume, Oséias é chamado a cuidar dela. Oséias é chamado a se posicionar para levar a sua amada a uma resposta apropriada no relacionamento.
Sabe, esse amor não se permite ser desviado pelas pressões externas. Existem pressões, existem dias difíceis, existem decepções, existem frustrações, mas esse amor não permite ser desviado. Esse amor permanece a despeito das ansiedades. Esse amor permanece a despeito das emoções dolorosas interiores. Eu quero dizer que as águas não poderão afogar, não poderão submergir esse amor. Ele continuará caminhando dia após dia, trabalhando sobre as nossas vidas, nos levando a contemplar esse amor. E à medida que nós somos, então, colocados face a face com esse amor, se prepare, meu irmão, aumente as suas expectativas nele, porque nós seremos transformados de glória em glória. Então, apesar da postura de abandono, Oséias é chamado, vai lá e cuida dela. Assim Deus está fazendo nesta noite, mesmo quando nós tropeçamos, quando nós não conseguimos, assim Deus está fazendo. Eu vou até você para cuidar da tua vida. Eu não desisti de você. Eu estou aqui para te levar a uma resposta apropriada dentro desse relacionamento, e nós aprenderemos a amar ao Senhor de maneira correta. O nosso amor vai amadurecer. Ele está à porta do nosso coração nesse momento, batendo e aguardando a nossa resposta de amor a Ele. Que assim seja na nossa jornada, em nome de Jesus. Não somente neste dia, mas que a nossa semana seja uma semana marcada de respostas de amor ao nosso Deus, o dono dos nossos corações, o Senhor da nossa vida. Nós entendemos que Gomer havia ido muito longe, porque a descrição de Oséias no capítulo de número 3, o versículo de número 1, nos diz que ela é a amada de seu amigo e adúltera. E a expressão adúltera aponta para uma mulher que violou a aliança. Ou seja, a proposta que ela recebeu dos seus amantes. Ela foi seduzida por essas propostas. Ela cobiçou o que lhe foi proposto. E talvez a proposta de amor de um dos seus próprios amigos. E a aliança onde havia apenas Oséias e Gomer. A imagem de um lugar onde havia apenas o Senhor e Israel. De maneira triste, surge um terceiro elemento. Agora é Oséias, Gomer e um amante. Essa é a imagem que o Senhor quer comunicar ao povo de Israel. No lugar onde havia apenas o Senhor e Israel. Agora o povo corrompeu esse lugar. Porque existe o Senhor, Israel e Baal. Foi o modo que Gomer agiu. Ela se voltou para o seu amante. Israel havia se voltado para Baal. E esse é o mesmo momento em que nós também precisamos decidir. Nós precisamos decidir nessa noite onde está a nossa confiança. Nós precisamos declarar nessa noite o que de fato fascina o nosso coração. Para quem nós estamos vivendo. Quem é o dono do nosso coração? Quem é aquele que nos satisfaz verdadeiramente? E dentro desse lugar eu sinto um grande temor, porque eu penso naquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida, e eu reconheço que o Senhor tem me abençoado, que Ele tem derramado toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele nos assentou juntamente com o seu Filho amado nas regiões celestiais. Nós temos sido abençoados por Ele. Mas o que de fato fascina o meu coração é aquilo que Ele pode me dar ou é a presença dEle? O que nos satisfaz? Porque nós precisamos cuidar disso, precisamos decidir onde está a nossa confiança, onde está o nosso fascínio, a nossa satisfação. Essas coisas, elas precisam ser devotadas ao Senhor e não podem, de maneira alguma, ser compartilhado com qualquer outro pretendente. O mundo de Oséias estava de cabeça para baixo, ele estava sacudido, porque de fato a ordem divina de se casar com uma mulher de infidelidades é algo que poderia balançar qualquer um de nós. Só que agora, no capítulo de número 3, sua resposta é ainda mais impressionante. Por quê? Porque no capítulo de número 1, ele está escolhendo essa noiva. Embora todos digam, isso não tem como funcionar, Oséias. Talvez ainda houvesse alguma esperança no coração do profeta. Mas quando olhamos para o capítulo de número 3, nós vemos que a resposta de Oséias é ainda mais poderosa.
porque agora ele deveria colocar as ofensas sofridas de lado. Gomer, de fato, se tornou uma mulher adúltera. E ela foi longe, porque ela pegou tudo aquilo que ela tinha recebido como bênçãos do seu relacionamento com Oséias e atribuiu aos seus próprios amantes. Nesse momento, precisamos reconhecer que Oséias sofria dentro desse relacionamento. Havia a dor da falta de reconhecimento, a dor da quebra da aliança. Nós precisamos reconhecer que naquele momento Oséias estava sentindo um impacto em seu coração para descrever o que estava para ser colocado como uma imagem para todo o povo de Israel em relação ao Senhor e o seu próprio povo. Porque agora Oséias colocaria as suas ofensas de lado, até mesmo o seu direito pessoal, porque Oséias poderia dizer, olha, ela é uma mulher adúltera. Gomer decidiu viver com os seus amantes, ela me abandonou, então eu estou livre de buscar esse relacionamento, de resgatar esse relacionamento, mas ele coloca não somente as suas ofensas, mas até o seu próprio direito pessoal de se manter como uma parte lesada. E ele, ao colocar isso de lado, ele deixa de maneira muito clara, para quê? Para buscar, para resgatar a sua amada. É dessa maneira que olhamos para a cruz do Calvário, onde as nossas ofensas foram cravadas no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz foi desabado sobre o Cordeiro de Deus. Jesus coloca todas essas ofensas. Ele poderia dizer, olha, não, por esse eu não vou, por esse eu desisto, não, mas ele vai até o fim por mim e por você, para buscar e resgatar a sua noiva amada. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário e o que é realizado hoje pela graça de Deus todos os dias em nós e através de nós, porque ainda há coisas para romper na nossa vida, existem áreas que nós ainda não conseguimos romper, mas aquele que começou essa boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. E o texto bíblico em Oséias nos é apresentado de maneira que não nos deixa dúvidas a respeito do que Deus está falando. A palavra profética não é sobre Oséias e Gomer. A palavra é sobre o Senhor e o seu povo. Porque quando ele diz a Oséias, vai lá e ame essa mulher adúltera, não desista dela, derrame amor sobre ela, traga ela a um lugar de resposta apropriada. Deus está dizendo que é assim o Senhor ama os filhos de Israel. Nós não temos dúvidas, o texto interpreta a palavra profética. É um amor inexplicável, um amor imensurável, é um amor assombroso. E porque esse amor continua buscando trazer o seu povo de volta, apesar de ser tão obstinado, nós percebemos, esse amor continua buscando trazer o seu povo de volta. É um amor inexplicável, um amor imensurável, é um amor que nos assombra, é um amor que continua buscando trazer o seu povo de volta. E o texto nos causa um grande impacto, porque ele diz, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passas. Deus olha para o seu povo e ele vê o seu povo com os olhos dos outros deuses. E a palavra para Oséias é, ainda que eles estejam olhando para os outros deuses, eu continuo os amando. Eu não os deixarei nesse lugar. Se for preciso cercar de espinhos, eu cercarei. Se for preciso passar por algum tipo de pressão, eu enviarei a pressão. Se for preciso sacudir o meu povo, eu vou sacudir o meu povo, mas eu trarei o meu povo de volta. Deus não desiste de nós, mesmo que eles estejam tão obstinados a ponto de continuar olhando para os outros deuses. E aqui, meu irmão, nós precisamos ter um grande cuidado em nosso coração, porque às vezes associamos a idolatria a imagens de cultura. Mas o Novo Testamento nos dá um alcance muito mais profundo do que é idolatria. Idolatria pode ser a própria avareza, o orgulho,
a justiça própria. Paulo, ao escrever aos Filipenses, diz que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, como inimigos de Deus, quando nós ainda estávamos sob o jugo do príncipe deste século, o nosso próprio ventre era o nosso Deus. Então não podemos deixar que esse tipo de pensamento que reduza a idolatria a apenas a adoração a imagens seja a definição de idolatria por si só, porque biblicamente a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence apenas ao Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que na verdade não é o lugar firme e seguro. Quando nós colocamos a confiança que deveria ser apenas no Senhor em qualquer outra coisa. Quando nós entregamos a nossa vida aos nossos próprios caminhos, quando entregamos a nossa vida ao nosso próprio coração, isso são caminhos de idolatria. São os deuses deste século, são os deuses do século 21. O povo de Israel estava tão obstinado que a referência a bolos de passas é uma iguaria cultica. O bolo de passa seria suficiente para satisfazer a cegueira de Israel. Ao fazer os seus cultos a Baal, haviam ali iguarias, alimentos que eram colocados como oferendas, e isso já era o suficiente para que o povo olhasse e dissesse: nós amamos isso. É como trocar uma herança por um prato de lentilha. Deus está olhando para o povo nessa situação, um povo cego, um povo que se embaraçou com os desejos do seu próprio coração. E às vezes nós também somos assim. Às vezes nós nos embaraçamos com os nossos próprios planos e estamos tão obstinados com os nossos próprios planos que não percebemos que Deus está falando conosco. E aí Deus olha para o povo dentro desse estado, embaraçado com as suas próprias coisas, com as suas próprias atividades, com os seus próprios interesses, quando parece que já não há mais tempo para o Senhor, porque outras coisas começam a ganhar prioridades. E aí dentro desse lugar, onde talvez as pessoas até não mais acreditem em nós vemos o Senhor olhando e dizendo: eu os amo, eu continuo os amando, mesmo que estejam com os olhos com escamas. Eu vou trabalhar para que essas escamas sejam removidas, que os nossos olhos sejam abertos para a glória de Deus. Quando Oséias recebe essa palavra profética, ele se coloca em um lugar de prontidão. Oséias se move prontamente, porque o versículo de número 2 é direto: compreia. Essa prontidão comunica aspectos internos do relacionamento no qual Oséias, e por que não dizer o Senhor, quer que conheçamos. Sabe, existe uma prontidão do Senhor nessa noite para nos receber. O Senhor está pronto para nos transformar. O Senhor está pronto para nos levar a um amadurecimento espiritual. O Senhor está pronto para nos reposicionar em nossa jornada. O Senhor está pronto para falar conosco. Nós não estamos sozinhos. Esse poço não é o nosso fim. Esse lamaçal não é o nosso fim. Nós entendemos que talvez até tropeçamos, ainda não rompemos, mas a mão do Senhor, o braço forte do Senhor está estendido a nós. Deus está numa posição de prontidão. Meu irmão, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Oséias diz: ao ouvir a palavra, compreia. E o fato da transação comercial ser mencionada aqui se deva talvez porque Gomer se reduziu à escravidão. Talvez até uma dívida a levou a se entregar como uma concubina de algum homem. Isso talvez nos assombre, mas nós éramos cativos. Nós éramos prisioneiros. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós olhamos para a obra do Cordeiro, quando nós olhamos para a obra de Jesus, o profeta Isaías declarou sobre o Messias, sobre o ungido do Senhor, no capítulo de número 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Cristo, sobre o ungido, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar, abra sua mão, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Eu estava nessa posição, eu era um cativo, eu estava algemado, mas as boas novas me alcançaram, a palavra do Senhor me restaurou e eu fui reposicionado dentro deste plano que esta palavra
prospere dentro do teu coração, que essa palavra prospere em tua jornada, em nome do Senhor Jesus. O resgate foi pago, comprei-a. O resgate custaria algo a Oséias. E é interessante que quando olhamos para o texto, a maneira em que a dívida é paga é até curiosa, porque é paga de forma fracionada. E no pagamento fracionado, podemos perceber que isso indica que Oséias usou seus recursos ao máximo. Deixa eu tentar te explicar, te dando uma imagem que talvez se aplique à sua realidade. Sabe quando você vai comprar uma coisa assim que é um pouco mais cara? Ou talvez você não tenha o dinheiro para pagar a dívida por inteiro, e aí o que você faz? Você diz ao vendedor, olha, eu vou dar 50% em dinheiro e a outra metade eu vou parcelar no cartão. Ou seja, você combina uma forma de pagamento em que você pode fracionar a maneira como que você vai quitar essa dívida. Agora, Oséias usa isso de maneira semelhante, porque o resgate de um escravo, quando olhamos para Êxodo 21, versículo de número 32, nos é informado que o valor pago pela perda de um escravo quando chifrado por algum boi, o responsável deveria pagar àquele que perdeu o seu escravo 30 ciclos de prata. Esse valor é um valor que nos lembra da maneira como o próprio Jesus foi vendido. Porque quando Judas traiu Jesus, o valor foram 30 moedas de prata. Só que Oséias, ele não dá 30 ciclos de prata. Ele dá 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. É uma diferença que você percebe que talvez ele não tendo os 30 ciclos de prata, ele dá 15 e cuida para que essa diferença seja dada em cereais. Quando olhamos para essa forma de pagamento, é notório que o preço era alto para Oséias, que Oséias precisou procurar os recursos. Mas, embora o preço fosse alto, Oséias estava disposto a pagar. Porque o resgate é muito mais do que só ter um recurso financeiro. O resgate é definido pela disposição de pagar o preço. Sabe quando você passa por uma loja e você vê ali uma blusa e você pergunta quanto custa? E aí o vendedor te diz, custa X? Talvez você diga, poxa, tá um pouco caro. Mas se você tem esse valor, a pergunta que você precisa responder é, mas você está disposto a pagar o preço? Ao nos resgatar, vemos que Deus sabia o preço que seria necessário. Ele sabia o preço, ele conhecia, ele sabia que o preço seria alto. Mas ele considerou de maneira graciosa que valeria a pena pagar o preço. Mas que amor é esse? Porque quando ele olha para você, ele diz, você é precioso, você é preciosa. O preço foi o próprio Deus, o preço que foi pago foi o próprio Filho, o próprio Deus entregue para que nós pudéssemos ser resgatados e restaurados. Isso nos mostra a maneira como que Deus não somente tinha o recurso, mas ele estava disposto, porque quando ele olhou para você, ele sabia, vai valer a pena, vai valer a pena. Assim nós começamos a ser lavados por esse amor, constrangidos por essa graça, uma graça que continua trabalhando, que quando olhamos para a cruz do Calvário, nós nos rendemos. E só podemos levantar as nossas mãos e dizer, obrigado Jesus por não desistir de nós. Obrigado por continuar trabalhando de maneira incansável sobre as nossas vidas. O preço que foi pago, sabe? A autoexaltação de Deus não é arrogante. Quando vemos a própria palavra revelando um Deus que se autoexalta, em um primeiro pensamento ou numa leitura descuidada, pode dizer, mas por que Deus está se autoexaltando, se ele é humilde? Mas você precisa entender que quando ele nos amou, Deus desejou dar-nos o que seria a dádiva mais extravagante da eternidade. Então ele olha para a eternidade, e o preço que precisava ser pago deveria ser alto. Então, ele não nos dá algo criado, como se ele dissesse, já que eu sou o Criador, eu vou criar aqui algo para quitar a dívida. Não, ele não fez isso. Ele nos deu algo que está acima de tudo e de todos. Ele se deu a nós. Ele se deu por nós. Porque ele nos propôs um relacionamento onde só ele, o Senhor, e o seu povo estão em intimidade. Então, quando Deus
se exalta, ele não está fazendo isso só por ele. Levante a tua mão para o alto. Quando Deus se exalta, quando ele diz que não há ninguém como ele, que ele é incomparável, aqui há uma mensagem de graça, porque ele diz isso, nos deixando de maneira muito clara que ele mesmo se entregou por amor a nós. Então, quando ele se exalta, ele não faz isso por ele mesmo apenas, mas ele faz isso também por nós. O Senhor é o único ser que a autoexaltação manifesta graça e favor. O Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Desfrute dessa graça, viva essa graça. Adore ao Senhor, declarando, exaltando a graça, o louvor da graça do Senhor Todo-Poderoso. E agora em Oséias, no capítulo de número 3, o versículo de número 3, Gomer é comprada. O preço é alto, mas Oséias está disposto a pagar. E então, após ser comprada, Gomer é colocada num processo probatório, porque a palavra diz, e lhe disse, tu, Gomer, esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Agora ela deveria esperar pelo seu amado. Posso te dizer uma coisa? É o lugar onde nós estamos como igreja. É o lugar onde nós estamos na era presente. Porque Atos 1 nos diz que Jesus estava com os seus discípulos em suas últimas palavras. E aí naquele lugar, Jesus se despede e ele começa a subir aos céus. O texto diz que ele é envolto nas nuvens. Os discípulos estão olhando para o alto e eles estão perplexos. Há muita coisa acontecendo na mente deles. E então um anjo surge naquela cena e lhes diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Naquele momento uma chama se acendeu no coração da igreja do Senhor. Ele está voltando. E nós somos chamados a aguardar o noivo. Olhe para Gomer. Gomer foi comprada, meu Deus. Veja a perfeição da palavra, meu irmão. Gomer foi comprada. O preço foi alto, mas o seu amado estava disposto a pagar. Ele se entregou por sua amada, da maneira como Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. E agora nós somos chamados ao mesmo comportamento, nós somos chamados ao mesmo lugar, ao mesmo processo que Gomer. Nós somos chamados a esperar pelo nosso amado. Ele voltará, mas enquanto ele não chega, nós esperamos atentamente cada movimento no mundo espiritual evidenciado nos sinais. Meu irmão, você liga a televisão, você sabe o que está acontecendo. Nós reconhecemos que não saberemos o dia nem a hora, mas Jesus nos deixou de maneira muito clara. Nós entenderemos os sinais, que discernimento dos céus seja derramado sobre a tua vida. Enquanto nós esperamos o amado noivo, nós não nos envolveremos com outros pretendentes. Eu não estou te dizendo que o mundo não vai te oferecer outro pretendente. Eu não vou te dizer que a tua própria paixão, os seus próprios desejos não vão sugerir dentro do teu coração que existe outro caminho. Eu não vou te dizer que o teu próprio orgulho não vai tentar dominar o teu coração para que você caminhe na tua própria força. Mas quando todos esses tentarem bater a porta do meu coração, eu direi, o meu coração pertence ao meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Enquanto nós esperamos o amado noivo, nós não nos embaraçaremos com as coisas deste mundo. Nós não vamos nos embaraçar com as coisas deste século, porque o nosso coração pertence apenas ao Senhor. A palavra que é dada a Gomer é que ela vai precisar esperar por muitos dias. Talvez nós estamos aqui esperando e alguém diga, mas vocês estão esperando já por muitos dias? É um tempo longo, mas eu quero te dizer que tem data e hora marcada para se findar. O nosso rei está voltando. E quando Gomer é chamada para esperar, é como que se o Senhor dissesse, você viverá como minha, me aguardando chegar. É como que se o Senhor estivesse olhando para cada um de nós e ele dissesse, vocês vão sair daqui, mas vocês viverão
como meus servos. Vocês viverão como meus filhos. Abra suas mãos. Vocês viverão como minha noiva. Ah, mas ele ainda não chegou. Mas eu já vivo como se eu pertencesse completamente a ele. Porque de fato assim nós somos. Uma noiva fiel. Sabemos que ainda estamos num processo de amadurecimento, mas a palavra nos diz que não será um caco de noiva, será uma noiva adornada, uma noiva pronta para o encontro. Que isso seja uma verdade que se revele de glória em nossa jornada, em nome de Jesus. Mas aqui o texto ainda nos sacode, porque eu vou te dizer algo: se o Senhor diz a nós, espere por mim, isso está debaixo de uma relação de força. Nós entendemos que Ele é o Senhor da glória, Ele é o Todo-Poderoso, e eu crendo ou não, meu irmão, os céus se abrirão do Ocidente ao Oriente. Ele vai voltar. Então, se existe algo, sabe o que podemos fazer? É esperar no Senhor, se esconder na graça dEle. Só que o versículo de número 3 termina de maneira assombrosa, porque ele não diz apenas que nós somos chamados a esperar por Ele. Ele diz, assim também eu esperarei por ti. Há uma expectativa no coração de Jesus ao nosso respeito. Há uma expectativa de Jesus sobre a tua vida. Ele está esperando por nós. Ele está esperando a nossa resposta. Ele está esperando que venhamos entender que somos chamados para um relacionamento íntimo, onde há um amor comprometido, em que Ele está comprometido com você, em que Ele está comprometido comigo, em que há um comprometimento com a sua amada noiva, com a sua igreja. Por isso você pode descansar nele, irmão. Ele está comprometido conosco. Mas dentro desse amor comprometido, Ele não abre mão de uma resposta verdadeira, minha e sua. O que nós fazemos, o que nós desejamos como nosso bem maior, Ele está procurando essa resposta sincera dentro de nós nessa noite. Ao olharmos esse amor trabalhando, um amor do Senhor que trabalha para nos purificar. O Senhor quer nos ver purificados de toda injustiça, vivendo em fidelidade, vivendo em obediência a Ele. Se você deseja isso nessa noite, irmão, só há um lugar onde você pode construir a tua vida. Construa a tua vida no amor dEle. Não importa quanto tempo leve, eu vou te dizer uma coisa: o amor é paciente. O Senhor é completamente confiante no que Ele está fazendo. Ele não vai fracassar. Os seus planos não se frustrarão. Levante a tua mão para o alto. Ele completará essa boa obra em nós. Talvez para completar essa obra será necessário nos cercar com espinhos. E eu vou te dizer, Ele cercará, mas nenhum dos seus planos se frustrarão. Ele nos ensinará uma resposta obediente a Ele. Ele está nos chamando para este lugar nesta noite, meu irmão. Quando olhamos para o texto de Oséias, nós somos sacudidos por um amor que é avassalador, um amor consistente, um amor que não desiste de nós, um amor comprometido, em que Ele nos chama para uma postura de prontidão, para aguardar, esperar, porque Ele está voltando. Mas dentro desse lugar Ele diz, mas eu também estou esperando de você. E como Ele vai fazer isso? Nós vemos a imagem nos filhos de Israel. O versículo de número 4 nos mostra como os filhos de Israel seriam cercados por espinhos. Talvez essa seja uma boa pergunta. Como? Deus vai remover as estruturas de confiança e as suas próprias ilusões. O versículo de número 4 diz, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Reis e príncipes seriam removidos. Precisamos nos lembrar que quando vimos no capítulo de número 1 o contexto histórico, reconhecemos que Israel, no período de Jeroboão II, vivia um tempo de expansões territoriais. E essa estabilidade política, essa estabilidade diplomática transformou o coração do povo, pois eles passaram a confiar na diplomacia, nas coligações com as outras nações, ao invés de confiar no próprio Deus.
Há um vislumbre disso quando nós lemos Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 1, nos diz o seguinte: E sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Aí quando você olha para isso aqui, num primeiro momento, você diz, aqui Acais é rei de Judá, mas 2 exércitos estão vindo contra Judá. Que exércitos são esses? Síria e Israel, o reino do norte. Mas espera aí, o reino do norte, Israel, está aliado com a Síria e eles vêm contra a nação de Judá. Nós vemos aqui que Israel se uniu à Síria para lutar contra Judá, provavelmente para aumentar os domínios, visando obter reforços militares, porque havia naquela época uma potência militar, política, que se levantava. A Síria, né? Não confunda Síria com a Assíria. Israel se aliou com Síria, com a Síria. É difícil, né? Poder aqui separar isso, porque esses 2 exércitos se uniram porque a Assíria estava tomando, varrendo o mundo antigo. Então era comum ver nações com exércitos menores se unirem para resistirem a um inimigo maior. Isso faz sentido quando nós pensamos numa estratégia militar. Só que o ponto aqui é que Israel nunca foi chamada para confiar nas outras nações. O ponto aqui é que Israel nunca foi chamada para depositar a sua confiança na Síria. Eles deveriam apenas confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Então o que Deus vai fazer? Porque vocês estão confiando nos carros e nos cavalos, e nos seus cavaleiros, nos arcos e nas espadas. Eu vou remover as estruturas políticas. Eu vou remover os reis e os príncipes. Israel não foi chamado para confiar nas outras nações. Nós não fomos chamados para confiar na força do nosso próprio braço. Por isso que algumas vezes nós somos pegos de surpresa com algumas coisas sendo removidas e nos perguntamos, mas o que Deus está fazendo? É Deus afinando a nossa confiança, porque nós fomos chamados para confiar apenas no Senhor, o Deus da nossa salvação. Então Deus está cercando Israel de espinhos. Eu vou remover príncipes e reis, mas não somente príncipes e reis, mas também vou remover estruturas religiosas corrompidas, porque sacrifícios e colunas também serão removidos. Os sacrifícios eram partes importantes na adoração ao Senhor, mas Israel, ao se envolver com rituais cananeus, transformaram um culto que deveria ser apenas ao Senhor, numa prática sincretista. Note que em Oséias 2,16, a palavra profética ali liberada é: olha, vocês não me chamarão mais de meu Baal, porque Baal, a palavra hebraica, significa Senhor. E quando o povo de Israel se envolveu com os rituais cananeus, eles misturaram isso, criando uma confusão, como se adorar a Baal fosse uma maneira de adorar ao Senhor. Veja a confusão. Então os sacrifícios, que eram sacrifícios que até existiam no culto ao Senhor, sacrifícios que foram prescritos por Moisés, mas eles começaram a se envolver com os rituais cananeus, começaram a se envolver numa prática sincretista. Do mesmo modo as colunas, que eram memoriais que vemos, por exemplo, em Êxodo 24:4, quando Moisés ergue um memorial com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Lembramos de Josué, quando atravessa o Jordão, ele também constrói um memorial. Colunas eram construídas, mas em adoração ao Senhor. Só que, progressivamente, essa prática se misturou ao paganismo, se tornando uma abominação ao Senhor. Os recursos espirituais que foram dados como instruções de adoração ao Senhor, como instruções para adorar a Deus, mas o desejo carnal, as suas próprias paixões, distorceram o propósito da ordem e da bênção de Deus. Veja que loucura! Eles recebem uma instrução do Senhor para se aproximarem do Senhor, para exaltarem o nome do Senhor, mas eles pegam esses recursos e transformam os sacrifícios, os cultos, em qualquer coisa, menos em um culto ao Deus vivo.
Quantas vezes nós não vemos lugares de culto sendo transformados em shows? Quantas vezes nós não vemos um lugar de culto que se transforma em um lugar de manipulações da fé, de manipulações emocionais? Lugares onde as pessoas dizem adorar a Deus, mas não existe um compromisso total com a palavra. Igrejas que abrem suas portas, e eu me refiro aqui a heresias, a coisas que o Senhor detesta, que a palavra reprova, e ainda assim é levado para um lugar onde se dizem, nós vamos adorar a Deus. Recentemente nós vimos o prêmio da Multishow, e agora com a categoria Gospel, e vocês viram quem ganhou o prêmio. Nós percebemos que Deus não está nisso. Transformaram o culto em qualquer coisa, menos em um culto verdadeiro ao Senhor. Quando nós adentramos as portas da casa do Senhor. Mas nós não estamos ali por causa de Deus, aplicando a nós mesmos, por pessoas, estamos ali por coisas, estamos ali por influência. Pregadores que sobem nos púlpitos, mas não sobem pelo Senhor, sobem pelo dinheiro. Então, quando olhamos para uma situação como essa, em que Deus remove sacrifícios e colunas, remove os recursos que seriam os subsídios necessários para a adoração, talvez você diga, não, mas o que é isso? Isso não acontece conosco, talvez esteja mais perto de nós do que de fato estamos percebendo. Mas o Reino do Norte teria o seu padrão de culto sincretista removido. E aqui sinto, sabe, um temor no meu coração, porque o Senhor está nos modelando. E às vezes somos levados a situações de pressões, somos levados a pressões externas, onde às vezes não entendemos, mas é Deus afinando a confiança do seu povo. Nós saímos há alguns anos atrás de uma estação de pandemia que nós nunca imaginamos na nossa vida, que talvez passaríamos por algo dessa natureza. Mas quando olhamos para essa estação, vemos que o Senhor apenas reforçou o que a sua palavra diz. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Sinto a angústia daquela mulher samaritana conversando com Jesus, porque se ela era samaritana, é de Samaria, capital do Reino do Norte, que foi varrida pela Assíria. E aquela mulher não tinha mais uma referência de adoração. Aonde nós adoramos? Os nossos pais dizem que é neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Havia uma angústia no coração daquela mulher, porque os sacrifícios e colunas foram removidos. Nem estola sacerdotal e nem deuses do lar. Em algumas versões, nem éfode ou terafim. E o éfode era a estola sacerdotal. Mas no contexto histórico que nós temos em Oséias, e colocando isso em paralelo com terafins, provavelmente não estamos falando das estolas sacerdotais como Moisés descreve. Provavelmente estamos falando da confiança nas divindades cananeias. Por quê? Se lembrarmos das primeiras ministrações dentro do livro de Oséias, vamos lembrar que em 1 Reis 12, 28 a 32, Jeroboão havia constituído sacerdotes ilegítimos, idólatras, e que fariam a sua própria vontade, a vontade do rei. Ele não só colocou 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, e disse, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Ele instituiu um culto ao redor desses bezerros de ouro. Ele instituiu sacerdotes. Ah, mas tem profeta para denunciar. Olhe para os dias de Acabe. Existiam profetas de Baal e de Aserá. Profetas que só declaravam aquilo que alegrava ou que estava alinhado com o coração do rei. Então, os reis estavam corrompidos. Os profetas estavam corrompidos. O sacerdócio estava corrompido. Sabe, os terafins eram como ídolos fabricados para se guardar em casa. Sabe, imagens de esculturas que se guardavam em casas. Como se fosse, hoje, poderíamos dizer, aqueles que usam figas, penduram pé de coelhos, coisas dessa maneira, guardadas em casa, penduradas atrás da porta. É interessante que em Gênesis 31, 19, nos fala que Raquel furtou do seu pai terafins, esses ídolos que ela guardou, porque se acreditava que o que detinha o terafim, ele deteria também a primogenitura, a herança. E como Labão ainda não tinha filhos, ela queria se assegurar de que o seu esposo Jacó tivesse então o direito da herança do seu pai, o que mais tarde não aconteceu porque nós entendemos que a herança de Jacó é o próprio Deus. Mas essa atitude de Raquel causou muitos problemas para Jacó, mas são esses ídolos do lar que é referido aqui em Oséias.
Então Deus vai remover a idolatria. No cativeiro assírio, a idolatria seria de fato removida das práticas do povo de Israel. Eles descobririam que nunca fora Baal o sustentador do povo. Eles descobririam que o Senhor é o verdadeiro sustentador de todas as coisas. Mas aqui eu quero te perguntar, o que acontece quando as nossas estruturas naturais de confiança são removidas? O que acontece quando nós percebemos que colocamos nossa fé em algo que não era o Senhor? Posso te dizer algo, esse momento é decisivo em nossas vidas, pois é nesse ponto que descobrimos o caminho da verdadeira fé no Senhor. No momento em que as nossas estruturas de confiança são removidas e nos sentimos sem chão, então nós somos chamados a um caminho, porque o versículo de número 5, o último versículo desse capítulo diz que depois destas coisas serem removidas, tornarão ou retornarão os filhos de Israel. Quando essas estruturas são removidas, meu irmão, Deus não está te abandonando, Deus não está te deixando no meio do caos. É um momento decisivo de tomar o caminho de volta, porque Deus sempre está nos chamando a esse caminho em determinadas áreas, das quais ainda nós lutamos para vencer. Talvez você esteja lutando em uma área específica da tua vida, coisas que você está orando para romper, porque você deseja se parecer com Jesus, e eu creio que Ele nos levará a esse lugar. Nós viveremos, meu irmão, e à medida que caminharmos e os anos se passarem, eu oro para que as pessoas possam olhar para mim e verem Jesus mais do que veem hoje, que eu possa amadurecer de glória em glória. Essa é a oração daqueles que anseiam a presença, que amam a face do Senhor, é ser transformado de glória em glória, a imagem daquele a quem contemplamos. Deus sempre está nos chamando a esse caminho. Então, quando as estruturas são removidas, quando as nossas bases são removidas, você não está no caos. Você pode ouvir a voz de Deus, Ele está te chamando para este lugar. Volta. E então, nesse retorno, o texto nos diz que buscarão ao Senhor seu Deus. Nesse retorno, levante a tua mão para o alto. Nós buscaremos ao Senhor, mas também reconheceremos o Senhor como o nosso Deus. E isso é muito importante aqui, porque no capítulo 2, versículo de número 1, o texto diz: chamai a vosso irmão, meu povo. Mas esse, no contexto do capítulo de número 1, tinha o nome de não meu povo. Deus reverteu o nome dele. Vocês não são o meu povo. Vocês preferem a Baal. Eu não sou o vosso Deus. Mas Deus, em seu amor incansável, reverte o nome daquele filho, dizendo: assim eu vou fazer com vocês. Vocês não eram o meu povo, mas agora sois meu povo. E no capítulo número 3, nós vemos o método que Deus aplica para realizar essa reversão de não meu povo para meu povo. Como ele faz isso? Ele remove as nossas estruturas de confiança. Ele retira de nossos olhos os nossos próprios caminhos. Ele nos cerca com espinhos, para que nós possamos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o amor dele não desistiu de nós. E como isso é tão precioso, porque quando nós somos chamados de seu povo, e ele diz que ele é o nosso Deus, somos colocados dentro de uma aliança em que esse lugar é um lugar seguro, é um lugar de paz, que essa verdade espiritual impacte a sua jornada, a sua semana, os lugares aonde você colocar a planta dos seus pés, porque nós podemos até em algum momento sentir que algumas estruturas estão sendo removidas, mas que em nome de Jesus você possa ouvir o Espírito clamando em teu coração, dizendo: volte, porque eu tenho um caminho de vida para você. Você não está sozinho neste lugar. Eu continuo te amando, mesmo no meio de tantos tropeços, de fracassos. O amor de Deus não vai falhar. Ele vai nos restaurar. Nós encontraremos o caminho. Nós buscaremos ao Senhor e reconheceremos o Senhor como o nosso Deus. E agora Oséias tem um alcance profético mais profundo da própria história, porque ele não diz que apenas reconheceremos o Senhor como o nosso Deus, mas reconheceremos a Davi como rei. Espera aí, há um Davi que está em cena.
Mas o rei Davi morreu. Então precisa ser um descendente de Davi. Mas os descendentes de Davi estão fracassando. Sim, mas ao olhar para a história, mesmo num reino dividido, o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte envolvido com idolatria, o reino do sul com reis confusos, confiando na sua própria força, o que está acontecendo? Deus levantaria o filho de Davi, o rei ungido do Senhor, que estabeleceria o seu governo de paz sem fim. E eu te digo, meu irmão, o Senhor já começou, ele já inaugurou esse reino na cruz do Calvário. Nós já experimentamos essa realidade espiritual e essa obra será consumada, porque um dia o Rei dos Reis voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A chama que está acesa no coração da noiva, e nos últimos dias, tremendo, assim termina o capítulo, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E nos últimos dias, um processo no qual não só Israel foi submetido, mas todos nós, como igreja, também compartilhamos dessa realidade. No final, nós nos aproximaremos, tremendo, mas nos aproximaremos. Nós não vamos fugir, mas o que é lindo é que nós não tremeremos apenas diante do Senhor, mas da sua bondade. Sua bondade será revelada de modo que nós seremos completamente sacudidos, chacoalhados. Eu oro para que esse dia seja revelado a nós como igreja, porque ele vem. Mas à medida que essa bondade será revelada no grande dia, precisamos entender que essa bondade, ela já foi derramada na cruz do Calvário. Ela está sobre as nossas vidas. Mas você já parou para se perguntar que bondade é essa que nos faz tremer? O quanto ele é bom. Meu irmão, é porque às vezes nos dias dos vales, das pressões, das decepções e frustrações, nos dias que sentimos dores, que estamos entristecidos, o inimigo tenta nos acusar, ou tenta acusar a bondade de Deus, dizendo aonde ela está, como que se nós fôssemos filhos abandonados, mas isso não é verdade. O Senhor nos ensinará a caminhar confiando nele, com os nossos olhos no bom pastor, e aí dentro desse lugar, essa bondade, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E esse texto nos remete a um homem que um dia pediu ao Senhor: mostra-me a tua glória. Quantos desejam contemplar a glória do Senhor? Eu quero. E eu me refiro a Moisés. Moisés um dia pediu ao Senhor: mostra-me a tua glória. Em Êxodo, capítulo de número 33, versículo 18, Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E então Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Meu Deus. Moisés diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus diz: eu vou te mostrar a minha bondade, porque só assim você pode contemplar a minha glória. Meu irmão, que nessa noite nós possamos clamar por essa glória, possamos clamar por essa revelação, porque à medida que o contemplamos, bondade e misericórdia está nos lavando, há uma graça, um favor imerecido que está trabalhando sobre nós nesta noite, e cremos que jamais seremos os mesmos. O Senhor espera de nós, Ele nos coloca em uma posição de espera, onde nós esperamos pelo amado noivo, mas há uma expectativa do céu sobre a tua vida, há uma expectativa do céu em relação ao teu coração nesta noite, e cremos que Ele mostrará a bondade dEle no meio destes desertos, no meio destas estações onde parece que estruturas de confiança estão sendo removidas. Não desanime, irmão, confie na bondade, confie na misericórdia do Senhor, porque você verá a mão dEle como você nunca viu antes na sua vida. Que esse lugar seja um lugar onde venhamos clamar: Senhor, mostra-me a tua glória. Coloque a tua mão no teu coração. Senhor, nós oramos
venha sobre as nossas vidas e mostra-nos a tua glória. Sabemos que o Senhor derramou a tua bondade na cruz do Calvário. Que a revelação dessa bondade passe diante de nós. Ah, Deus, que possamos ver o braço do Senhor nos tirando de lugares que as nossas forças não são capazes de tirar. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por insistir incansavelmente. Obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos amar. E então, devolvemos a Ti. Nós te amamos, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos a Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.